E aí, boa noite. Obrigado pelo carinho de novo novamente. Pode se sentar, fique à vontade. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus capítulo 23, versículo 37. No domingo de noite, ontem, nós falamos acerca da vontade de Deus e da vontade preceptiva dEle. Nessa manhã nós falamos sobre a vontade oculta de Deus. Quantos estavam aqui? E hoje à noite eu quero falar com vocês e edificar a tua vida, falando sobre a vontade absoluta de Deus. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, vamos orar. Pai, estamos reunidos aqui nessa noite, famintos, sedentos por Ti. Queremos conhecer um pouco mais do Teu coração. Queremos, ó Pai, ter revelação de quem Tu és. Espírito Santo de Deus, fala conosco de uma maneira poderosa, profunda e sobrenatural. Transforma o nosso entendimento. Faz-nos entender, conceber as verdades que existem no Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, ministra o nosso coração, revela a Tua bondade sobre nós. Dá-nos discernimento, clareza, revelação da Tua palavra. Nós oramos e clamamos a Ti dessa maneira, no nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus está fazendo uso do livro de Salmos, ele está citando um salmo dizendo que em vários momentos Deus quis reunir os filhos de Israel como pintinhos reunidos por uma galinha, e cobrir os seus filhos como uma galinha cobre os seus pintinhos. Aquilo que Jesus está declarando é acerca de uma vontade de Deus que sempre existiu. E em diversos momentos Ele insistiu com que essa vontade fosse cumprida. Em vários momentos Ele quis atrair o seu povo para perto dEle. Ele fez assim nos dias de Noé. Ele fez assim nos dias dos profetas. Ele fez assim em meio ao profeta Elias. Ele fez assim no exílio babilônico. Ele fez assim em vários e vários momentos, tentando atrair o seu povo para ter um relacionamento com Ele. Nós falamos sobre a vontade oculta de Deus e como é bom saber que o Pai tem para nós uma vontade extraordinária. Como é bom saber que o Pai tem sonhos e planos de paz ao nosso respeito. Mas aquilo que mais me admira no Pai não é o fato de Ele querer que nós prosperemos em vida. Aquilo que eu mais admiro no Pai não é o fato de Ele querer nos dar um casamento e uma família extraordinária. A partir do momento que nós começamos a avaliar a vida sobre uma ótica eterna, nós percebemos que tudo isso é vaidade. Vaidade. Não existe nenhum problema nisso, mas tudo isso é temporal, tudo isso é transitório, tudo isso está destinado ao fogo, está destinado a ser consumido. Por esse motivo, existe uma vontade, existe um propósito que está acima de todos os outros propósitos. E qual é esse propósito? Ter relacionamento comigo, com você. Foi isso que Deus quis fazer desde o começo. Deus criou Adão e Eva.
no sexto dia. No sétimo dia era o dia de descanso. Ele plantou Adão e Eva em um jardim chamado Jardim do Éden. Essa palavra hebraica, Éden, significa deleite, prazer, delícia. Deus criou o homem no sexto dia de trabalho, no último dia de trabalho, para viver com o homem no dia de descanso, num jardim de delícias. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele não queria que o homem trabalhasse. Ele não queria que o homem fosse seu servo. Ele criou Adão e Eva para ter um relacionamento com Ele. Ele criou a mim e a você não para que fôssemos vassalos e servos dEle. Ele já tem uma multidão de anjos que o servem dia e noite. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos gerou para sentarmos à sua mesa e partilharmos da comunhão com Ele. Em diversos momentos, Deus quis atrair a nossa atenção. Em diversos momentos Ele levantou profetas para dizer isso. Ele levantou homens e mulheres de Deus para dizer: ei, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer atrair você para ser coberto por suas asas. Porque no fim de todas as coisas, só existirá uma coisa: a família eterna de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos passará. Mas o amor do Pai por mim e por você, isso nunca passará. A Bíblia termina, encerra esse the end da história da humanidade, falando acerca de um pai que chama filhos para sentar à sua mesa. Um pai que tem a sua vontade suprema e absoluta de ter um relacionamento comigo, com você. Foi isso que Ele planejou quando nos criou. E é isso que Ele vai cumprir. Eu e você um dia o veremos face a face e nos relacionaremos com Ele, eternamente, usufruindo e vivenciando a plenitude da presença dEle. Por esse motivo, muito superior a querer ter uma vida extraordinária, é nós queremos ter relacionamento com Deus. Por esse motivo, o salmista dizia: olha, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. O que ele estava dizendo é: mais vale um dia na tua presença do que uma vida fora da tua presença. Eu prefiro viver um dia nas entranhas da tua presença, na plenitude da tua presença, do que viver uma vida próspera longe de você. Porque eu entendi, eu compreendi que a tua vontade agora passou a ser a minha vontade, é se relacionar comigo, é partilhar de um relacionamento de íntima comunhão e amor profundo, amor de um pai que ama os seus filhos. Sabe, olhando para o Novo Testamento e para os Evangelhos de maneira especial, eu consigo perceber que Jesus ele veio fazer e liberar sobre aqueles que o ouviam diversas coisas. Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio nos dar uma vida em abundância. Ele veio nos salvar, Ele veio nos perdoar, Ele veio nos curar, Ele veio nos libertar. Ele veio fazer diversas coisas. Mas uma coisa que eu tenho entendido nesses últimos tempos é que no final das contas, a maior coisa que Jesus veio fazer para mim e para você é revelar o coração do Pai. É mostrar quem é o Pai. É mostrar para mim e para você que esse Pai de amor quer ter um relacionamento comigo, com você. E no final das contas, a vontade de Deus se esgota a exatamente isso: um pai que ama seus filhos e quer ter relacionamento com eles. Dito isto, abra tua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Preste atenção nessas palavras. Eu sempre. O que significa sempre? Sempre.
em todo o tempo, do começo ao fim. Eu sempre, nunca deixei. Eu sempre os amei. Diz o Senhor, Deus sempre te amou. Ele te amou antes de você existir, e você só existe porque Ele te amou. A maior evidência que Ele te amou é porque quando Ele pensou em você, Ele não sabotou os pensamentos, mas te gerou e te formou. Ele sempre te amou. Ele te amou quando a sua mãe deu a luz a você. Ele te amou quando você caiu pelas primeiras vezes tentando andar. Ele continuou te amando quando você chorou porque foi rejeitado e abandonado. Ele te amou quando você entrou na escola. Ele te amou quando você teve o primeiro caso de paixão. Ele te amou quando você deixou de crer nele. Ele te amou quando você decidiu crer nele. Ele te amou quando novamente você decidiu parar de crer nele. E Ele continua te amando ainda assim, você não querendo amar a Ele. Ele te amou quando você o quis e quando você não o quis. Ele te amou quando você o ignorou ou quando você o aceitou. Ele sempre te amou. E Ele sempre vai te amar. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira você nos amou? Eu sei que é uma pergunta um tanto quanto ultrajante, não é? Ofensiva. Quem somos nós? O que o vaso pode dizer ao oleiro? Quem somos nós para dizer como você sempre me amou? Mas o amor de Deus por mim e por você é tamanho, é tão grande, ao ponto de Ele responder essa pergunta tosca, que por vezes eu e você fazemos. E você me ama, por que eu estou passando por isso? Vocês me perguntam como, de que maneira você nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais. Eu aceitei Jacó e rejeitei a Esaú. Como Deus nos amou, Ele nos amou, rejeitando a Esaú e recebendo a Jacó. Você já ouviu a história de Esaú e Jacó? Deixa eu te contextualizar a história dos dois. Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Isaac carregava dentro de si uma unção e uma bênção na qual ele transferiria para o filho que merecesse essa bênção, que por um acaso era o primogênito, que por um acaso era Esaú. Esaú era o filho que merecia a bênção, o favor, era o filho que merecia a herança do seu pai Isaac. Mas então, a vida foi correndo. Esaú ignorou a bênção do seu pai, enquanto Jacó queria ser abençoado por seu pai. Jacó ansiava receber do seu pai a bênção, a aprovação e o favor dele. Certo dia, Esaú estava faminto, e Jacó era meio mestre cuca, fazia comidas, e ele estava preparando um delicioso prato, sopa de lentilhas. Eu não sei se você gosta de lentilha, eu não. Mas certo, ele gostava muito. Porque naquele dia, Jacó então ofereceu a Esaú: Esaú, eu te dou um prato da minha sopa. Mas para que eu te dê o prato da minha sopa, você vai ter que me dar a sua bênção. Eu vou ter que receber a sua bênção, a bênção da primogenitura. Então eu te dou um prato de sopa de lentilhas. Que troca, né? Que troca sem igual. E foi exatamente o que aconteceu. Ali foi feito um contrato verbal.
E foi selado um compromisso de que agora Jacó receberia a herança, a bênção do seu pai. Na velhice, Isaac já estava cego e prestes a morrer. E na sua velhice, cego, ele cumpre a vontade de Deus. É muito interessante porque a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, diz que Isaac foi um herói da fé porque abençoou Jacó e não Esaú. Agora, o que é mais estranho dessa história toda é que Isaac só abençoou Jacó porque ele era cego. Isso nos mostra que para que sejamos heróis da fé, nós não podemos enxergar com os nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos espirituais. Isaac enxergou que a vontade de Deus era abençoar aquele filho que por um acaso não era o filho que merecia a bênção, mas era Jacó. E ele abençoou Jacó, e Jacó recebeu todas as bênçãos de Esaú. Entendeu a história? Agora Malaquias, o profeta Malaquias, está dizendo que o Senhor provou o seu amor por mim e por você. De que maneira? Rejeitando Esaú e aceitando Jacó. Quem é Esaú? Esaú é o filho do merecimento. Esaú é aquele que merece ser abençoado. Esaú é aquele que carrega em si todas as condições para ser abençoado por seu pai. Mas o pai rejeitou Esaú, para que então ele aceitasse Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o filho que não merecia ser abençoado por Deus. Jacó era aquele que não carregava nenhum tipo de atributo no qual pudesse convencer o pai de o abençoar. Ele não era o primogênito, ele não tinha mérito algum. Agora, de fato e verdade, quem é Esaú e quem é Jacó? Jesus é Esaú. Jesus é o filho que merecia ser abençoado. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus era aquele que merecia todas as coisas, céus e terra, o universo. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é aquele que tinha o selo de aprovação do Pai. Jesus era aquele que merecia o amor do Pai. Mas sabe o que o Pai Celestial decidiu fazer? Na cruz do Calvário, Ele decidiu rejeitar Esaú para nos aceitar, Jacó, como seus filhos. Eu e você só somos abençoados por Deus porque Esaú foi rejeitado. A bênção é só para um filho. E o Pai decidiu nos abençoar como seus filhos e nos receber em sua casa como seus filhos. O terreno, a terra de Jesus se tornou deserta, dominada por chacais. Jesus foi humilhado, cuspido na cruz. Ele foi rejeitado. Jesus foi separado da glória do Pai. Jesus foi retirado da presença do Pai, sem merecer. Mas ali naquela cruz, muito mais do que uma injustiça, ou melhor, muito mais do que não uma justiça, o que nós estamos vendo é a bondade e o amor do Pai, que sacrificou o justo pelo injusto, que sacrificou o merecedor pelos imerecedores. E agora está cá eu e você, depois desse tamanho amor derramado na cruz, depois de Jesus ter rejeitado Esaú para nos aceitar, diante de um Pai que sempre nos amou, e que a sua vontade absoluta não é que o sirvamos, não é o que louvemos, não é que entreguemos dinheiro a Ele, não é que façamos boas obras, não é que sejamos pessoas boas. Cá estamos eu e você diante do maior amor que o universo poderia ter visto. Um pai que decidiu amar seus filhos mesmo não merecendo.
decidiu ter relacionamento com seus filhos, mesmo não merecendo. Mas o que é interessante da história de Esaú e Jacó, sabe o que é? É que Jacó queria ser abençoado por Deus. Jacó queria o amor do pai. E a pergunta que eu faço para você é: você quer? É tudo que você mais quer? Quanto você quer? A palavra fala que o reino de Deus, a presença de Deus, é como um tesouro escondido. E nós somos como caçadores de tesouros, que em certa ocasião nós encontramos esse tesouro. E uma vez tendo encontrado, encontramos tudo aquilo que nós procurávamos. E por esse motivo abrimos mão de toda a nossa vida para ter somente aquele tesouro. É ilusão você pensar que o maior favor que Deus pode nos dar é uma vida bem-sucedida, é uma família estruturada, é uma vida com significado e propósito. O maior presente que Deus pode nos dar é a presença dEle. É um lugar na mesa do Pai. E enquanto eu e você não aprendermos e não tivermos revelação dessa vontade absoluta de Deus, nós seremos ainda miseráveis, correndo atrás de coisas transitórias e passageiras, não as tendo, por não valorizarmos de fato aquilo que tem valor, a presença de Deus. Olha só o que diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. E ele está dizendo que será enviado o profeta Elias. Obviamente que não é uma reencarnação do profeta Elias. O que ele está dizendo é que virá alguém na unção de Elias e repetirá as palavras de Elias. Quem é o profeta Elias que vem depois de Malaquias? João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto, preparando um caminho para que Jesus venha. Virá o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Malaquias está anunciando que antes de a janela fechar, antes desta era terminar, antes do grande e temível dia do Senhor, virá alguém na unção do profeta Elias, e ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Preste atenção no que Malaquias está dizendo. Antes do grande e temível dia do Senhor, virá alguém na unção do profeta Elias, João Batista, que converterá o coração do pai ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais. Obviamente que eu creio que ele está profetizando acerca de uma restauração familiar, que vem a partir do momento que nós cremos no Evangelho, pregado por João Batista. Mas eu não creio que ele está falando sobre uma restauração familiar de sangue. Eu creio que ele está falando sobre uma restauração familiar, espiritual e eterna. Eu creio que aquilo que o profeta Malaquias está dizendo é que o profeta Elias, que é João Batista, converterá o coração do pai ao coração dos seus filhos e converterá o coração dos filhos ao coração do pai. Mas a grande verdade e surpreendente verdade é que o coração do pai sempre esteve convertido ao coração dos seus filhos. Que o coração do pai nunca deixou de amar seus filhos. Ele nunca rejeitou os seus filhos. Ele sempre nos amou com amor eterno.
Agora, a mensagem de João Batista era qual? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que João Batista está pregando? A conversão do coração dos filhos ao coração do Pai. O que João Batista está pregando é a seguinte mensagem: o coração de Deus está convertido ao teu coração. Disso não resta dúvida. Mas o teu coração está convertido ao coração do Pai? De verdade? Você poderia dizer: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar? Se você diz poder dizer isso, por que você troca a bênção de Deus, a presença dele, por um prato de lentilhas? Por que você troca a presença e a bênção de Deus por qualquer coisa? Porque como pastor, infelizmente, eu vejo pessoas abandonando a presença de Deus por causa de namoro. Eu vejo gente abandonando a presença de Deus porque o seu líder não ligou para ele no dia do aniversário. Eu vejo gente abandonando a presença de Deus porque não concorda com o repertório musical do culto. Eu vejo gente abandonando a presença de Deus porque não consegue perdoar o seu irmão. Eu vejo gente abandonando a presença de Deus porque se apaixonou pelas coisas do mundo. Por esse motivo, Jesus disse de maneira muito clara de que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Ele não está falando que ele tem algum problema com o dinheiro. Ele está falando que o dinheiro tem um problema com ele. Ele está falando que as riquezas do mundo têm um problema com ele. E sabe qual é o problema? De nos iludir ao pensar que as riquezas são mais valiosas do que ele. E essa é a grande ilusão. A vontade absoluta de Deus é nos ajuntar como seus filhos debaixo das suas asas e ter comunhão comigo, com você, durante toda a eternidade. Nos levar para esse lugar de amor, de aceitação. Nos levar para esse lugar de perdão, de compaixão, de misericórdia. E nos amar perpetuamente, porque foi para isso que Ele nos criou. Ele não nos criou para sermos como baratas tontas, correndo atrás de uma existência melhor. Ele nos gerou e Ele nos formou para se relacionar comigo, com você. Ele nos criou para o jardim do Éden. Ele nos criou, ou melhor dizendo, Ele criou o jardim do Éden para mim e para você. E não o contrário. Ele não nos criou para buscarmos um paraíso. Ele nos criou para vivermos em um paraíso. Enquanto eu e você não amarmos a presença de Deus mais do que tudo, vamos continuar sendo pessoas ingênuas, trocando coisas valiosas por um prato de lentilhas. Feche teus olhos.